Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo aqui do canal da IS Grupo Geradores. E aí, como eu prometi a vocês aí, esse vídeo aí a gente vai falar sobre a configuração do AVR, né? A gente produziu aqui um material, um tutorial, como você configura o AVR, né? A gente escolheu aqui o regulador de tensão aqui da Grameia, modelo muito usado aí pelo pessoal de campo aí, né, pelas empresas aí na montagem, né? Geradores Heimann, Stemac e outros fabricantes aí, o GR-GT7TH4. É um regulador que trabalha pode trabalhar tanto de forma singela como trabalhar com paralelismo de grupo gerador. Tá ok? No último vídeo a gente falou sobre o governor. Quem não assistiu o vídeo, se inscreve lá no canal, curte, compartilha. Vai falando lá como você faz o ajuste. Tem algumas coisas que são similares no ajuste do governor para o AVR, mas o AVR tem alguns detalhes que não faz parte da configuração do governor, que eu vou falar aqui nesse vídeo. Beleza? Então vamos lá, né? Primeira coisa aí que a gente vai fazer, a gente vai ligar o gerador, né? Certificar de que o gerador está conectado a um barramento morto sem carga conectada, né? Você vai ligar a máquina, né? E sem carga nenhuma, naquele barramento ali, você vai conectar o gerador, né? E aí, né, com o disjuntor aberto, você vai configurar o gerador, né? Você vai ligar o gerador e funcionar na tensão nominal, né? Sem o AVR estar conectado ao DSE. Você vai fazer isso aí no potenciômetro de tensão lá do próprio AVR. Você vai lá e regula na tensão nominal, sem o AVR estar conectado ao módulo. Você regulou na tensão nominal lá de trabalho, ou 380 trifásica, né? Fase NEP 220, ou outra tensão aí, dependendo da sua rede elétrica. Feito isso aí, você regulou na tensão nominal, você vai conectar aqui o 3839 do DSE. Lembrando que as versões MK1 e MK2, esses pontos aqui mudam. Então você consulta lá o datasheet do seu DSE, da sua versão, e você conecta ele aqui ao A mais e o A menos do, do regulador, que é referente à entrada analógica. Você vai ligar a saída analógica do DSE e a entrada analógica do regulador. Tá ok? Pronto, beleza. Feito isso, você vai fazer o primeiro ajuste do switch 1 do AVR dentro do módulo DSE. Acessa lá o software, né? O DSE Suites, né? Esse cara aqui, ó. Quem não estiver vendo esse vídeo aqui, não tiver assistido o vídeo passado, bom, o software é esse, tá? E aí você escolhe aqui a versão do seu módulo da DSE. Você vem aqui no menu escada, lembrando que tudo que é feito no menu escada, você não pode, é feito de forma online, você não consegue salvar, né, no computador. É feito de forma instantânea no módulo de cada ajuste.
é uma particularidade de cada máquina, né? Então você vai vir aqui, ó, gerador, na parte de interface, né? Dentro de gerador vai ter regulador de velocidade, regulador de tensão, e você vem aqui, esse cara aqui, ó. Nesse exemplo aqui, para quem não sabe, tá cinza porque eu não tenho nenhum módulo conectado no momento da gravação desse vídeo. Tá ok? Pronto. E aí o que você vai fazer? Você vai ligar o gerador, com o disjuntor aberto, e aí você vai verificar a direção do movimento. Isso aí é bem parecido ao que a gente fez lá com o governor. É basicamente igual a conferência do sinal do SW1, do DSE, se ele está conectado de forma correta, se ele não está invertido. Ou seja, se esse cara aqui, ó, 38, 39, não está invertido em relação ao a mais e o a menos. E aí o que você vai fazer? Ao aumentar o switch 1, se a tensão estiver diminuindo, a saída está invertida. É a mesma coisa que você fez lá no governor, que a gente falou no vídeo passado. Se você marcar aqui, saída reversa, você inverte de forma lógica a polaridade do sinal. Se você deixar desmarcado aqui, você inverte o fio 38, 39, ou no módulo no AVR, que também vai fazer a correção da polaridade do sinal. Tá ok? Então, o ajuste correto seria aumentando o switch 1, tem que aumentar. Diminuindo o switch 1, tem que diminuir. Feito isso aí, a polaridade foi conferida do sinal SW1 do AVR, né? E aí você vai deixar o SW1 na tensão nominal que você ajustou, lá inicialmente, antes de conectar o fio lá no AVR. Os fios da saída analógica com a entrada analógica, saída do DSE com a entrada do AVR. Você vai deixar o switch 1 lá no ponto lá da tensão nominal, conferindo que se ao mexer subindo, se subir a tensão, tem que subir a tensão. Ao abaixar o sinal SW1, a tensão tem que abaixar. Está conferido, você deixa no ponto do switch 1, onde a tensão seja a tensão nominal que você ajustou lá no AVR. Separa o gerador, switch 1 está configurado. Vamos agora para ajustar o switch 2. O que você vai fazer? Você vai vir lá na tensão nominal, o parâmetro lá da tensão nominal. Gerador. Vamos ver aqui. Tensão nominal. Aqui, ó. Você vem gerador, tensão do gerador. Vem aqui, tensão nominal. Nesse ponto aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai aumentar 10% em cima da tensão nominal. Nesse exemplo, a tensão nominal é 230. Coloquei para 253. Você vai ligar o gerador, um disjuntor aberto. O gerador vai continuar funcionando na configuração do switch 1, 230 volts. É a tensão ajustada lá, casada com o ajuste do potenciômetro do AVR. Você vai fechar o disjuntor do gerador em um barramento sem carga, para que a carga não atrapalhe no ajuste. Conectou no barramento, a tensão do gerador vai começar a aumentar em direção à nova configuração. A nova configuração da tensão nominal, que é 253. Se o switch 2 parar, se ficar em 240, aí você vai lá no switch 2 e faz o ajuste, né? Sobe o switch 2 aqui, ó,
dependendo de onde ele estiver, você sobre ele e observa na tensão de forma que deixe em 253 volts, que é a tensão nominal configurada. Quando você faz esse ajuste aqui na tensão nominal, você tem que descarregar no módulo, tá? Igual no ajuste do governor. Mudou aqui, tem que escrever no módulo, porque senão não vai não. Tudo que for feito nesse módulo, nessa página, você tem que escrever no módulo. Tudo que é feito no SCADA é inscrito automaticamente de forma online. Ok? No caso do Switch 2, quando você fizer o ajuste aqui, ó, ajustar aqui, você já vai conferir a tensão aqui, ó, em 253 volts. Que é a tensão fase-fase. Você vai conferir aqui, ó. Você vai aumentar aqui e vai conferir aqui. Tá ok? Pronto, feito isso, você deixou o switch 2 lá no ponto, fez a correção lá no switch 2 no ponto, tá? Você vai observar uma outra coisa aqui, ó. Você vem aqui nesse parâmetro aqui, lá do menu escada, regulador AVR, e vai ver o percentual de saída do sinal analógico. Se ele está entre 75% e 85%. Tá ok? Sinal do drive, positivo ou negativo, não importa, nesse momento aí a porcentagem não importa. Observa se ele vai ficar, essa porcentagem aqui vai ficar nesse valor. Se tiver nesse valor, a configuração da faixa superior foi feita com sucesso. Você vai parar o gerador, tá? Você vai lá na tensão nominal de novo e vai tirar 10% da tensão nominal, no caso 207. Outra coisa, na leitura aqui da tensão nominal, nesse caso aqui, ó, ele está dando leitura fase neutro, tá? Aqui, ó, fase neutro. No módulo aqui, ó, gerador, tensão do gerador, tensão nominal. Aqui já é a leitura fase-fase. Essa diferença aqui é em relação a umas versões do módulo. Tá? Essa versão minha aqui, ó, MK2, ele já não lê tensão fase neutro, ele lê tensão fase-fase. Mas isso não vai mudar nada, entendeu? O ajuste que você fizer na tensão fase neutro vai obedecer a relação raiz de 3. Tensão fase-fase e raiz de 3 fase neutro. Tá ok? E aí você vai fazer o ajuste, vai escrever no módulo, né, a nova tensão nominal, tirando 10% para você configurar a faixa inferior do switch 2. Você vai ligar o gerador, o disjuntor aberto, o gerador vai para lá para a tensão, aquela tensão nominal lá do switch 1, que é 230 volts, do nosso exemplo, vai mandar fechar o barramento e vai ver se a tensão vai começar a diminuir para a tensão nominal que você ajustou, 207. Quando você faz a faixa superior, automaticamente ele já ajusta a faixa inferior, tá? Então, o que você vai observar é só o seguinte: caso a tensão não chegue em 207, você vai fazer um ajuste, mas normalmente não precisa fazer esse ajuste, tá? E aí você vai observar o seguinte: quando você configurar para a faixa inferior do 207, você vê se o percentual de sinal analógico vai ficar com o mesmo valor da faixa superior, só que com um sinal negativo, entre 75% e 85% com um sinal negativo. Por quê? Porque se você faz o ajuste
pela faixa superior, automaticamente você também encontra a faixa inferior. Então, aqui é mais para uma conferência para saber se o sinal ele vai andar toda a faixa, né, do sinal analógico, tanto aumentando a tensão como diminuindo a tensão na hora que o gerador estiver conectado em paralelo com a outra máquina, para aumentar a tensão para poder fazer o sincronismo, ou abaixar a tensão para sincronizar, e depois que sincronizou, fazer o controle da potência ativa e reativa, jogando potência reativa, né, fornecendo potência reativa ou consumindo potência reativa, fazendo o balanceamento da potência reativa entre os dois geradores ali e a carga, né, o que a carga estiver solicitando de potência reativa. Feito isso aqui, conferiu aqui na hora da faixa inferior se o mesmo valor com sinal negativo vai ser igual ao valor na hora da faixa superior, do ajuste da faixa superior no switch 2. Feito isso aí, o switch 2 está configurado e aí você pode voltar lá a alterar a configuração da tensão para a tensão nominal de 230 volts lá do nosso exemplo. Tá ok? Vamos falar agora sobre outros pontos interessantes aqui que tem que ser conferido na hora de instalar o AVR. Seu AVR está configurado, né? Pelo menos a parte do controle analógico, do centro, que é o switch 1, e a faixa, e mais ou menos sinal analógico do switch 2. Depois que você fez isso, você tem alguns pontos aqui para você conferir se está correto, antes de colocar o gerador para conectar ou com a rede, no caso do DSE8620, ou em paralelo com outro gerador, no caso o DSE8610. Você precisa conferir a leitura de potência ativa, leitura de potência reativa, polaridade dos TC, se os TC está na fase certa, se os TC está na direção certa do primário e se os TC está com a polaridade certa no secundário. O que é isso aí? Vou explicar o que é isso aí através de um projeto aqui. A leitura de potência da fase R, para quem não sabe, ela só é correta, o DSE, o módulo DSE, ele só lê a potência ativa correta se a mesma tensão, se a tensão da fase R estiver no ponto 43, que é o L1, e o TC estiver no 51 de corrente. Por quê? Porque a tensão e a corrente elas têm que estar em fase para poder ler a potência ativa, né, de forma correta e positiva, né? Não existe potência ativa negativa. Potência ativa negativa é motor elétrico consumindo, não é gerador, é motor consumindo, é fluxo de corrente invertido, de potência invertido. Então aqui, para ele ler a potência que está saindo aqui para o barramento do gerador aqui, ó, sempre nesse sentido, essa tensão tem que estar em fase com essa corrente. Então esse cara aqui tem que estar casando com esse. Esse cara aqui, 52, tem que estar casando com 44. E esse cara aqui tem que estar casando com 45. Tá ok? Tem que conferir esse cabeamento aqui. Tá? Tem que conferir esse cabeamento. Conferir o cabeamento, você vai fazer a conferência agora da potência reativa. O GRGT7H4 da Gramea, ele tem esse ponto aqui, ó, S1 e S2, que vai na fase S.
Por que na fase S? Porque a média, né, entre as três fases, entre o valor de corrente médio das três fases aqui, para poder o AVR entender que o quanto, para ele poder ler o valor da potência reativa depois que o gerador estiver sincronizado com outra fonte. Quando o gerador está sincronizado com outra fonte, não existe mais ajuste de tensão. As tensões elas ficam amarradas eletromagneticamente. Qualquer ajuste que for feito em relação à tensão vai influenciar no consumo de potência reativa de uma máquina para outra. Tá ok? Ou seja, a máquina que estiver subexcitada, ela vai consumir reativo em relação à máquina que está mais excitada do que ela. Se as duas estiverem com o mesmo percentual, as duas fornecerão reativo de forma igual, que é a configuração correta. E isso é feito antes do sincronismo, quando as duas fontes elas estão casando a tensão para poder fechar o barramento. E agora fechou o barramento, hoje a RGT7 não tem mais a referência de tensão, né, que seria aqui pelo E1, tá? E ele passa a ver agora a referência pelo S1 e S2. Que no nosso exemplo aqui do projeto, ele é esse cara aqui, ó. É o mesmo TC, foi utilizado o mesmo TC nesse projeto, tanto para fornecer a leitura de potência ativa, né, da fase S, como também para fornecer a corrente, a referência de corrente reativa depois que tiver em sincronismo. Esse cara aqui, ó, tá uma série, né? A corrente vem, aqui, ó, ela vem, vai lá pro AVR, esse cara aqui, ó, tá aqui, ó, S1 e S2, ó, vem aqui, ó, entra aqui, tá, no S1 e retorna pelo S2, entra no módulo, tá, e sai aqui no comum do S4 aqui em direção ao terra. Esse é o caminho da corrente que ela vai fazer. O nosso exemplo aqui. Então, precisa-se conferir a direção do primário, se os TCs estão virados para que a corrente entre, né, no lado correto do primário, de cada TC. E o secundário dele, o S1 e S2, também tem que estar ligado na polaridade correta, porque essa corrente aqui tem sentido de fluxo. Apesar de ser corrente alternada, nesse caso aqui ela tem sentido, tá? Então, a conferência da potência reativa é feita nesse cara aqui, que é o mesmo TC que vai ler o kilowatt da fase S. A polaridade dos TC a gente já falou, a direção também a gente já falou. Se os TC estão na direção certa do primário e se os TC estão na polaridade certa do secundário. Tá ok? Basicamente é isso. Conferir o primário de cada ponto aqui, o sentido de fluxo, e conferir aqui no regulador se o S1 e o S2 não está trocado. Aí tem a observação aqui, TC na fase correta. Para você fazer um teste, o que você pode fazer aqui? Ó? Você pega uma pequena carga, 10% da potência da rede, vai ser alimentada, e você pode colocar essa carga e ligar a máquina, e conectar o barramento, ligar ele no barramento. E aí você vai observar, né? Se o S1 e o S2 estiver conectado corretamente, o módulo vai ler kilowatt positivo.
Se ele lê quilowatt negativo, você inverte o S1 e S2. No caso, no AVR. Tá ok? Esse S1 e S2 aqui que eu estou falando, não é o S1 e S2 do regulador não, tá? É o S1 e S2 de cada TC. A leitura de kilowatt, S1 e S2 aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui, se eu der um zoom. Dá não, tá embaçado aqui, ó. Tem S1 e S2 aqui, ó, que é o secundário de cada TC. Esse cara aqui, tá? É claro que esse cara aqui, estando conferido corretamente, lendo kilowatt positivo, esse S1 estando conectado corretamente, ele não vai interferir na leitura do S1 e S2 lá do AVR, que é a leitura de potência reativa. Essa leitura de potência reativa, ela pode mudar de acordo com a defasagem entre a tensão e a corrente, no tipo de carga que está sendo alimentada aqui pelo gerador. Mas kilowatt é sempre positivo. E essa é a conferência aqui que você pode fazer. Você pode bater continuidade, você pode também colocar uma carga por fase, kilowatt por fase, ligar o gerador e fechar. Botar uma carga na fase R, uma carga pequena, kilowatt, fechar o barramento e ver se ela vai ler kilowatt positivo no valor que você colocou aqui na fase R. Pegar essa mesma carga, botar na fase S e depois colocar na fase T. Medir cada potência em cada fase individualmente. Mas se você fizer essa ligação aqui, bater essa fiação, né, seguindo aqui o que está o diagrama, você não erra. Mas esse também é uma forma de você fazer a conferência. Um erro comum que o pessoal faz é justamente colocar esse cara aqui, ó, o TC correto, mas esse cara aqui, no lugar dele estar no 41, no lugar dele estar aqui no 43, ó, aqui, ó, fase R, ó, ele está aqui no 44. Aí o que vai acontecer? O módulo vai ler uma defasagem entre essa leitura de potência aqui, ó. Aí vai dar um kilowatt negativo também. Porque o que defasa a tensão e corrente não é potência ativa, é potência reativa. Ela pode estar adiantada ou atrasada, a corrente em relação à tensão, se a carga é indutiva ou capacitiva, que o gerador estiver alimentando. Mas se ela estiver em fase, que é o que o módulo espera ler aqui, ele sempre vai ler um kilowatt positivo, que é o correto. Tá ok? Então é isso, pessoal. Já falou sobre isso aqui, orientação do fluxo. Então é isso aqui que eu queria passar para vocês, tá? Essa é a configuração aí, os cuidados que você tem que ter aí na hora de fazer a configuração para instalar o AVR e o controle analógico de tensão dos módulos DSE 8610 e 8620 com o regulador Grameia GRGT7H4. Tá ok? Quem tiver interesse nesse material, só deixar o e-mail lá no canal que eu envio o PDF. Às vezes o cara quer levar esse material para o campo, para ele ir lendo e fazendo. Se ele não tiver a expertise, a prática. Então, se você gostou do vídeo, né, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida aí, que a gente tem o maior prazer em ajudar vocês aí, tá bom? Um abraço a todos aí, fica com Deus, né, até o próximo vídeo. Valeu!